Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos, amém? Vamos poder chegar aqui mais uma vez, podendo assim louvar o Senhor, cultuar a Deus com liberdade. Eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, para nossa reflexão antes do culto começar, antes de nós podermos louvar o Senhor. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 7. Tiago, capítulo 5, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serugem. Vamos, esse versículo aqui me faz refletir sobre o esperar em Deus. A gente espera tanta coisa, né, das pessoas, espera. E quando você pede algo para Deus, talvez Deus diga assim: olha, espera. E o esperar é difícil. O esperar, ele nos leva à impaciência. E é interessante que Tiago aqui nos convida a olhar aqui para o exemplo do lavrador, que ele cita aí. Que o lavrador, ele semeia com esforço, cuida da terra, e então ele espera pacientemente pelo fruto. Tudo tem o seu tempo. E a espera aqui realmente é assim na nossa vida. Às vezes nós precisamos esperar em Deus aquilo que nós estamos desejando para a nossa vida. E Deus, ele faz a parte dele, mas no tempo certo e na hora certa. Permanecer firmes, irmãos, aguardando realmente uma resposta do Senhor. Esse deve ser realmente o nosso objetivo, para que eu e você possa alcançar realmente o fruto daquilo que nós queremos. E Tiago está dizendo assim: sejam, pois, pacientes. É para se ter paciência, é para esperar. Então a espera, ela não é passiva, é uma espera cheia de fé. Então o agricultor, ele não duvida que a chuva não virá. Ele acredita que virá a chuva no tempo certo, para que realmente possa molhar o que ele plantou. E é interessante que nós também podemos confiar que Deus enviará tudo o que é necessário na hora certa para a nossa vida. Então confiar ou esperar é difícil, mas o esperar em Deus é melhor, porque Ele sabe o que Ele tem de melhor para a nossa vida. Talvez eu não sei o que está no seu coração. Talvez você está esperando algo na sua vida. Talvez Ele realmente está dizendo para você: olha, espera mais um pouco. E você não está tendo paciência. Mas tenha um coração paciente, irmãos. O fruto que Deus está preparando para a sua vida, ele é muito mais precioso se você tivesse isso agora. A espera em Deus é a melhor coisa, porque nós precisamos confiar. E aqui está dizendo assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. É esperar que Deus, ele fará o melhor para a minha vida e para a sua vida. Hoje, Deus te trouxe aqui, Ele tem uma palavra para você. Deus, ele trouxe você aqui porque Ele realmente, Ele quer falar ao seu coração. Talvez você está esperando uma resposta de Deus. Talvez você quer ouvir a voz de Deus hoje. E talvez é aquilo que você vai ouvir. Talvez seja hoje, com tanto tempo de espera. Mas Deus pode falar com você nessa noite. Então abra o seu coração, deixa Deus realmente falar, deixa Deus transformar a sua vida, deixa Deus agir, que as músicas, a palavra possa tocar nos nossos corações e que nós possamos esperar
em Deus. Esperamos tantas coisas lá fora, irmãos, mas o esperar em Deus é melhor, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida e para a minha vida, para a sua família, para a minha família. Espera em Deus. Se você esperar dos homens, você vai ficar decepcionado. Mas quando nós esperamos em Deus, a alegria virá no tempo certo e na hora certa. O agricultor, ele aguarda com paciência até que a chuva venha. E ela vem no momento certo e na hora certa. E é isso que Deus vai fazer com você essa noite. A resposta que talvez você queira pode vir através dos cânticos, pode vir através da palavra dele pregada essa noite. Então, abra o seu coração. Deixa Deus falar com você essa noite. Feche os seus olhos. Vamos buscar a presença de Deus. Deus, Ele conhece o seu coração. Deus, Ele sabe o que está passando na sua vida. Mas Ele está dizendo para você: tenha paciência. Às vezes não é da maneira que você quer que aconteça. Talvez é do seu jeito, não é no seu tempo. E Ele está dizendo: tenha paciência. As coisas vão acontecer, mas no tempo de Deus. No tempo em que Ele achar que é melhor para a sua vida. Coloca a sua vida diante do Senhor. Coloca aquilo que está pesando o seu coração diante do Senhor. Coloque seus problemas, suas dificuldades. Também agradeça pelas bênçãos, pela alegria, pela sua família. Agradeça porque você está aqui essa noite. Agradeça porque Deus te trouxe, te protegeu, te guardou. Agradeça porque você teve uma semana abençoada, onde o Senhor realmente pôde te mostrar em detalhes que Ele está no comando da sua vida. Coloca isso diante do Senhor. Abre o seu coração. E se tem alguma coisa que está te incomodando, algum pensamento, alguma dificuldade, coloca isso. Que você esteja aqui com o coração aberto. Pede para Deus falar no seu coração. Irmãos, você não veio aqui por ver. Deus te trouxe porque Ele tem uma palavra ao seu coração. Pai, eu quero diante do Senhor, junto com os irmãos em oração. Primeiro eu quero, ó Pai, agradecer ao Senhor, porque o Senhor se faz presente na nossa vida. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos protegido, tem nos guardado. Ó Deus, o Senhor tem feito tantas coisas que às vezes a gente não consegue enxergar. Mas eu quero agradecer ao Pai pela vida de cada irmão, por cada família aqui representada essa noite. Agradecer pela igreja, agradecer pela vida do pastor, agradecer realmente por esse ministério. Ó Deus, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem realmente mostrado aquilo que nós precisamos, e que nós possamos, ó Pai, realmente, como o Tiago diz, ter paciência, esperar no Senhor, não agir conforme a nossa vontade, mas esperar no Senhor, que as coisas possam, no tempo do Senhor, ser resolvidas. Se há alguém aqui essa noite, ó Pai, que está com o coração pesado, se há alguma coisa que está incomodando, se há algum pensamento, se há alguma dificuldade física, seja ela espiritual, qualquer uma, ó Pai, que o Senhor venha realmente abençoar. Coloca as suas mãos, ó Deus. Eu te louvo, ó Pai, porque a espera do Senhor é maravilhosa. É o tempo do Senhor, não é o nosso tempo. Tiago está dizendo que nós devemos esperar pacientemente, como o lavrador espera, meu Pai, quando ele realmente coloca aquele grão na terra, a chuva, ele espera confiante que virá a chuva no tempo. Ó Deus, que nós possamos confiar mais no Senhor, que nós possamos, ó Pai, essa noite, chegar diante do Senhor com o nosso coração aberto. Senhor, fala conosco, através dos cânticos, através da Tua palavra, possamos ser tocados, desafiados, ó Deus, como nós temos estudado aos domingos aqui à noite, ó Pai. O Senhor realmente é o nosso Pai,
É o Senhor que tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. E que essa noite nós possamos ser tocados pelo Senhor. Nos abençoe, ó Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Que a tua igreja possa adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que aqui possa estar os verdadeiros adoradores. Que o Senhor venha, meu Pai, realmente tocar. Que não venha sair palavras só apenas dos nossos lábios, mas que venha do coração. Possamos cantar com alegria. Obrigado, Deus, por cada irmão que está aqui. Aqueles que não puderam estar, o Senhor esteja abençoando. E aqueles que estão por chegar também, o Senhor traga em segurança. Esteja conosco, ó Pai, nos abençoando. Eu entrego nas tuas mãos, pedindo assim a bênção do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Manina vai chegar em diante, nós vamos louvar o Senhor. Amém? Está todo mundo desanimado? Cadê o sorriso? Estamos na casa do Senhor prestando um culto ao nosso Deus. Então vamos nos alegrar, né, naquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Gostaria que os irmãos, se puderem, quiserem ficar de pé. Vamos estar louvando ao Senhor com o cântico Ele é exaltado. Quem é sempre exaltado? O Senhor nosso Deus. Ele é exaltado em todo, sempre, em todo momento, em qualquer lugar. O nome do Senhor deve ser exaltado. Vamos aí nos ajudar, colocando as vozes bem forte e nos ajudando a cantar e exaltar o nome do nosso Deus.
adoradores, que seja o melhor para o Senhor em nome de Jesus. Nós vamos estar agora, antes de nós cantarmos o segundo hino, vamos fazer a oferta. Pastor, por favor. Eu quero ler Tiago, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Provérbios, capítulo 3, versículo 9, assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus granos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse versículo aqui fala que nós devemos honrar o Senhor, com os nossos bens, com a primeira parte de todos os nossos granos. Então nós temos a oportunidade de ofertar ao Senhor neste momento com o cântico, já é uma prática da igreja, todos os cultos nós fazemos, seja no gasofilaço ou pelo Pix, os irmãos têm a oportunidade de ofertar ao Senhor. Mas vamos orar primeiro também, já agradecendo pelas ofertas, e que Deus esteja abençoando esse momento. Pai, mais uma vez na Tua presença, Deus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, e neste momento, Pai, agradecemos já pelas ofertas que vão ser recolhidas para o Senhor. Ó Deus, o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão, também abençoando esse ministério, que haja suprimento na Tua casa, como diz a Tua palavra, e que nós possamos, ó Pai, honrar o Senhor com os nossos bens, com aquilo que nós temos, porque tudo vem do Senhor e é para o Senhor. Ó Deus, abençoe este momento tão importante na Tua igreja, para o Teu povo, e que nós possamos, ó Pai, fazer com alegria, não com tristeza, mas com alegria no coração, de poder ofertar, de poder devolver aquilo que realmente é tudo do Senhor. Nos abençoe, ó Pai, eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Então, conforme for cantando, os irmãos têm a oportunidade de ofertar ao Senhor. Coração igual ao teu, diz assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Que o Senhor realmente olhe dentro do nosso coração, da nossa mente, que Ele encontre aquilo que nós pensamos sempre em servir e buscar ao Senhor. Que o Senhor encontre dentro de nós, que nós possamos estar servindo, honrando ao nosso Deus. Então, que o Senhor olhe dentro de nós e nos corrija, nos ensina, nos proteja em tudo aquilo que Ele vê dentro do nosso coração. Nada encontrará
Os irmãos podem sentar. Irmãos, nesse momento, antes de depois o pastor vir dar o recado, nós vamos ter aquele momento de nós cumprimentar, de poder, né, aquela comunhão nossa, que sempre é gostoso isso, né? A gente passa uma semana às vezes sem se ver, né? E chega aqui, é muito pouco tempo para a gente poder talvez ficar junto. Mas eu quero, antes disso, agradecer a Deus por essa semana. Deus tem feito algumas coisas que eu tenho visto a mão de Deus, né, sobre a minha vida, sobre a minha família. E há um tempo atrás eu estava passando muitas perseguições no trabalho e orando a Deus para que Deus pudesse nos livrar de algumas coisas. E Deus então, Ele vem com as respostas, né, no momento certo, na hora certa. Quando eu falava aqui em esperar em Deus, irmãos, a melhor coisa é esperar mesmo, né? A gente quer agir tanto pela carne, muitas vezes, né? De poder falar alguma coisa para as pessoas, até mesmo brigar, mas o esperar em Deus é a melhor resposta que nós temos. E uma das coisas que Deus tem me usado constantemente, todos os dias naquela empresa, é na questão de poder ajudar pessoas através do aconselhamento, de poder ajudar. E eu tenho, sem sair do meu lugar, pessoas têm me procurado para poder pedir ajuda, e eu tenho acompanhado algumas pessoas ali dentro, né, diariamente, todos os dias, conversar, podendo falar do amor de Deus. Irmãos, isso tem sido maravilhoso para mim, porque eu pedi para Deus, Senhor, me use onde eu estou, e Deus tem usado, né? E os irmãos veem que tem muitas pessoas precisando de ajuda, pessoas que estão atormentadas espiritualmente. Então, é o momento da igreja, né, poder realmente agir nesse momento. Então, eu tenho esperado em Deus tem dado vitória através disso, podendo ajudar pessoas e alcançar pessoas famílias para conversar e falar do amor dele. Então, quero louvar a Deus por isso, irmãos, e quando nós colocamos à disposição de Deus, Deus nos usa onde nós estamos. E Deus, Ele quer te usar também. Então, que isso possa também servir para você. Às vezes as dificuldades vêm, mas Deus, através dela, nos usa, né? Eu cheguei a desistir de algumas coisas lá, mas ao mesmo tempo eu vejo que é a mão de Deus, através das dificuldades, para ajudar pessoas. Então, tem sido um momento muito bom para nós poder falar do amor de Deus todos os dias ali. Ora por isso, irmãos, né? A gente levar a palavra é um desafio, e principalmente onde que tem várias pessoas que servem vários deuses, né, por aí, mas o importante é falar do amor de Deus, do amor que transforma a vida, né? A irmã não mandou sentar, mas vamos colocar de pé e nós vamos então nos colocar. Laura, coloca a música, vamos sair, irmãos, e cumprimentar os outros. Coloca de pé, cumprimente uns aos outros, vamos de pé, cumprimentar, não é sentado não, irmãos, de pé, sai do seu lugar, cumprimente os irmãos. Agradeça a Deus pela vida de cada um que está aqui essa noite. Talvez não deu para você cumprimentar todo mundo. Esse é o momento em que você tem a oportunidade, pois o pastor tem a palavra. Os irmãos podem sentar, o pastor tem a palavra. Bom, boa noite, irmãos e irmãs, a paz a todos e todas. Os nossos avisos durante a semana, nós começamos com a terça-feira, isso, Conexão Feminina. As irmãs se reúnem às 19 horas e 30 minutos, é o tempo das irmãs na terça-feira aqui no salão, né? Depois nós temos na quinta-feira o PG. Aí os irmãos ficam de sobreaviso, talvez não seja da minha casa, na quinta-feira que vem. Mas não sendo, eu coloco lá no grupo, tá bom? Estou esperando o retorno
dos nossos irmãos aí em relação à casa deles. Então fique alerta. Se não houver nada, nenhuma mudança, será em casa mesmo, ok? Depois nós temos no domingo de manhã, nós não teremos a explosão da palavra, né? A gente esquece de avisar, né? Nós teremos as nossas assembleias. E falando então de assembleia, nós temos aqui 2 editais que eu vou ler para os irmãos, conforme o estatuto da nossa igreja. Acho que todo mundo sabe que serve o estatuto. O estatuto é a regra básica da igreja. Então todas as questões cíveis, questões sociais, questões legais, é baseado no estatuto, né, que a igreja tem. Provavelmente no ano que vem eu pretendo propor uma reforma no nosso estatuto, mudando algumas coisas ali, né, já que a gente vai estar fazendo o estatuto lá para Morro Agudo, já aproveitou a embalo e fazer o nosso junto, né? Então vou ler o primeiro edital. O primeiro edital diz: a Igreja Batista Pedras Vivas em Holândia, IBPV Holândia, na pessoa do seu presidente, Estevão da Silva Barros. Eu, RG 15.34546, venho por meio desse convocar todos os membros da referida igreja para uma Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 23 de novembro, domingo, em sua primeira convocação às 9h30 da manhã, nas dependências da IBPV, onde a igreja dominicalmente se reúne, situada na Rua 6, número 1031A, Jardim Siena, Holândia, São Paulo, para deliberarem os seguintes assuntos, na verdade, pauta única: leitura e aprovação do parecer da Comissão Fiscal. Então, nós teremos a Assembleia Ordinária com o único objetivo de, conforme o estatuto, aprovarmos ou não o relatório do Conselho Fiscal, da Comissão Fiscal. Terminando essa Assembleia, nós temos em seguida uma segunda. Edital de convocação da Igreja Batista Pedras Vivas de Holândia, IBPV Holândia, na pessoa do seu presidente, Estevão da Silva Barros, a IRG 15.34546, e por meio desse convocar todos os membros da referida igreja para uma Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 23 de novembro de 2025, domingo, em primeira convocação às 10 da manhã, nas dependências da IBPV Holândia, onde a igreja dominicalmente situada na Rua 6, número 1031A, Jardim Siena, Holândia, São Paulo, para deliberar os seguintes assuntos. Primeiro, eleição dos membros que constituirão a nova diretoria administrativa e a nova comissão fiscal para o próximo biênio, anos 2026 e 2027, bem como o posto dessa nova diretoria administrativa e dessa nova comissão fiscal. Segundo, movimentação de rol de membros. Terceiro, apresentação de candidato ao batismo. Quarto, agenda da organização do Concílio de Exame e organização da Congregação Batista em Morro Agudo e Igreja Autônoma. Então, ambos são assinados por mim. Os irmãos estão sendo convocados para se fazerem presentes na primeira Assembleia às 9h30 e na segunda Assembleia às 10 horas da manhã, no próximo domingo, o Senhor Deus nos permitindo. Nosso objetivo é, ao final das duas, já aprovando as duas atas, realizados com a dependência de Deus, aí o batismo que nós estamos programando para domingo que vem, né? É o nosso objetivo. Já também nós temos pelo menos 2 pessoas para serem batizadas no ano que vem, lá da nossa congregação em Morro Agudo, e assim a igreja vai se movimentando, né? Toda vez que o batistério é usado, significa que a igreja de Deus está crescendo, para a glória de Deus, né? Nós estaremos aí recebendo, né, mais 11 irmãos lá de Morro Agudo, totalizando 22 membros lá na nossa congregação, e juntando as duas, né, estaremos aí próximos a 51 membros no total da nossa igreja, né, se assim Deus permitir. Vou esperar o silêncio. Desculpe, irmãos, mas eu tenho esse costume, né? Na faculdade, quando eu falo, não admito que ninguém fale quando eu falo junto. Na faculdade é punho de ferro, né? O pessoal já sabe, quando eu estou falando, qualquer silêncio, qualquer coisa, ele tira. O meu autismo, ele é terrível. Ele é terrível, eu me sinto incomodado, meu cérebro não funciona, né? Ele trava. Então, os irmãos estejam presentes aí no domingo que vem.
Temos mais algum recado? Laura? Sim, dia 29, às 9 horas, a confra das irmãs, aqui na frente, né? Às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Então, as irmãs aí que já fizeram as suas inscrições, né? Podem, por favor, aí se fazerem presentes também, nesse momento que as irmãs estarão ali se reunindo. Mais alguma? Finalizou, então eu tenho aqui mais algumas poucas avisos. Os irmãos que desejam fazer aula de batismo, não, aula de violão e de bateria, né, a gente tem falado sobre isso. Se você me procure, nós já temos 3 irmãos que me procuraram para a aula de bateria, né? Nós não começamos ainda, estou dependendo, né, de falar com o irmão que provavelmente, talvez, poderá ministrar essas aulas aqui na igreja, para a gente viabilizar isso na reunião com os irmãos também, né? E de violão também, se houver alguém com interesse, me avise, para a gente também te caminhar. Não será feito aqui, será feito em outro lugar, mas, enfim, a igreja também está investindo em pessoas que queiram se desenvolver, né? E também, se você pretende participar do nosso acampamento de carnaval lá em Guariba, né? Nós mandamos já lá no grupo, você me procure para a gente ver quantas pessoas irão, se é que irão, para que nós possamos ver transporte, além do custo lá do acampamento de carnaval lá, também o transporte até Guariba, né? Que leva, por favor. Vamos nos pôr de pé novamente para nós estarmos cantando mais esse hino. Santo para sempre, todos nós já conhecemos, sabemos. Todos que nós cantamos é para glorificar o nome do Senhor, estarmos atentos. Santo para sempre. Sim.
Senhor receba no seu trono de glória em nome de Jesus. Abençoa agora a tua palavra, Senhor, para os nossos corações, assim como o Senhor tem falado até agora em nome de Jesus. Obrigada por tudo, obrigada por estarmos aqui, obrigada porque o Senhor cuida de nós em todos os momentos. Nós agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir em Mateus 6, verso 13. Mateus capítulo 6, verso 13. Hoje nós terminamos então a última parte da oração do Pai Nosso. Verso número 13. Diz assim: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse texto que nós lemos aqui é a parte final. Ele, como nós falamos, não é? É o terceiro pedido que nós fazemos na oração em nosso próprio favor. No primeiro pedido que nós fizemos para nós mesmos, foi quando a gente disse: Pai, o pão nosso de cada dia. A gente pede para Deus o alimento diário, pão nosso de cada dia. No segundo, ele fala sobre perdoa os nossos pecados, que é a segunda questão, né? Primeiro, Pai nosso de cada dia. Segundo, perdoa os nossos pecados. E o terceiro que coloca aqui, para mim e para você, é a questão da tentação. Quando ele diz: não nos induzas à tentação, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando a gente fala sobre isso, essa questão da tentação, eu vejo que existe na igreja um erro muito grande, e isso é um problema. Jesus, ele está colocando para nós, lá no texto: não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Deus nunca tenta ninguém. Se você olhar em Gênesis 22, se eu puder colocar lá, eu não sei na sua Bíblia, e é um problema de tradução. Gênesis 22, ele diz lá de Abraão. Olha na sua Bíblia, nós vamos ler aqui, mas eu queria que você olhasse na sua Bíblia e comparasse o que está aqui com aquilo que está escrito na sua Bíblia. Na sua Bíblia. Na minha Bíblia está escrito, na minha tradução, revista e corrigida, que foi a primeira tradução em português, e essa minha tradução tem muitos erros de tradução. Ela diz que Deus tentou Abraão. Mais alguma tradução de alguns irmãos está dessa forma? Que Deus tentou Abraão? Mais alguém? Só minha? Ok. De todos vocês está Deus provou Abraão? Sim? Deus provou? Deus não tenta ninguém. Então, isso é importante nós entendermos, irmãos, que quando alguém pega uma Bíblia como a minha, essa daqui,
né? Fez 40 anos que eu estou com ela, e eu não consigo largá-la, né? Tem Bíblias melhores do que essa, mas eu não consigo deixar essa daqui, que me acompanha já há 40 anos, Deus não tenta ninguém. Deus prova, mas Deus não tenta. Tentar significa levar para o mal, significa fazer algo errado. Tentação significa levar alguém a fazer um ato errado diante dos olhos de Deus. Isso é tentar. Um outro erro que existe é quando eu ouço algum crente dizendo: o diabo me tentou, o diabo me fez isso, o diabo me fez aquilo, e coloca toda a culpa do pecado em cima de Satanás, em cima do diabo. Diabo, inimigo; Satanás, nosso adversário. Ele tenta nos destruir, mas ele não pode. Ele não pode, a não ser que Deus o permita. Se Deus não permitindo, ele não pode. Satanás não pode tocar no crente, a não ser que Deus o permita. Um crente nunca pode ficar possesso demoniacamente. Isso é impossível. Se você vê um crente que ele ficou possesso, ele não é crente. Ele não é crente. Ele pode dizer que ele pode ter as mesmas expressões, ele pode frequentar a igreja, ele pode dizer que lê a Bíblia, ele pode dizer que ora, ele pode fazer de tudo que fazemos. Ele é o verdadeiro joio igual ao trigo, mas não é trigo. Ele é igual ao do porco que eu falei, né? Na feijoada tem pé de porco? Tem rabo de porco? Tem orelha de porco? Tem focinho de porco? Tem carne de porco? Tem, mas feijoada é porco? Não, tem tudo do porco, mas não é porco, certo? Porco é porco, feijoada é feijoada. Então, dizer, e muitas pessoas dizem, o inimigo, o sujeito vai e rouba, diz que o problema foi o inimigo. Ele vai e comete adultério, vai dizer que é o inimigo. Ele vai e prejudica o outro, vai dizer que foi o inimigo. Ele sempre coloca a culpa no Satanás, no diabo. Como Satanás e o diabo não estão aqui para se defender, então ele acaba levando aí a fama. Mas Tiago, ele não diz isso. Se você abre comigo lá em Tiago capítulo 2, Tiago capítulo 2, nós vamos ver uma coisa muito importante sobre isso. Tiago capítulo 2, a Bíblia está velha, está se desmontando aqui, verso de número 13, 2:13, veja o que diz ali, ó: porque o juízo será sem misericórdia, aliás, perdão, irmã, é 1:13, me desculpe. Isso. A palavra de Deus diz: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, certo? Deus não tenta ninguém. Mas a palavra de Deus, ela continua, no versículo de número 14, ele diz, presta atenção no 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que significa concupiscência? Concupiscência é o desejo desenfreado da carne. A sua carne, a minha carne, tem desejos. Carne não é corpo. Carne não é o corpo. O corpo é bom, Deus fez o corpo. O espírito é bom, mas a nosso pneuma, o espírito é bom, o corpo é bom, o nosso psique, ele é muitas vezes atraído pelo sarx,
que é a palavra grega para carne. E o que é a carne? É aquilo que está dentro de você, que é o mal. Todos nós temos dentro de cada um de nós o mal, o pecado, o desejo desenfreado. E a Bíblia diz que não é o inimigo que vem aí e me coloca, eu vejo alguma coisa, ou eu queiro alguma coisa, eu quero alguma coisa, e eu então uso de subterfúgios, de erros, de pecados, para obter dinheiro, obter poder, obter vantagens, prejudicar pessoas. Eu uso então a minha carne, que é a minha concupiscência. Os meus olhos desejam, eu quero para mim, eu desejo para mim. Quando Davi, ele é um exemplo clássico disso, um exemplo clássico. Todos nós sabemos a história de Davi com Betseba. Diz lá, Davi estava lá na varanda, e ele viu Betseba se banhando, não é isso? Uma mulher que tem juízo nunca ia tomar banho numa cidade montanhosa. Você já viu o que é uma favela, uma montanha? Da sua casa você vê quantas casas para baixo? Da sua casa você vê quantas casas para baixo? Você vê um monte. Você vê quintal, você vê porta, você vê isso. Aqui em Holândia não tem muito isso, mas cidades que tem morros, você tem aquelas casas, né, feitas assim. Quem está lá em cima olha tudo que está lá embaixo. Betseba, ela tomou banho, ela sabia que ele olhava. Por isso que ela fazia isso. Porque se fosse uma mulher decente, ela tomava banho onde? Dentro de casa. Mas onde ela tomava banho? Fora de casa. Ué, no morro, vai tomar banho fora de casa? Aí Davi viu o que ele fez. O que ele fez? Desejou. Concupiscência. Ele foi levado pela concupiscência dele. E é aí que entra então a palavra do Senhor Jesus, quando ele coloca a expressão, não nos induz à tentação, e ele não tenta, mas livra-nos do mal. Irmãos e irmãs, todos nós, uns mais, outros menos, todos nós somos tentados. Todos nós somos tentados. Às vezes, a gente acha que a tentação e o pecado estão em grandes coisas. Não, o pecado não está em grandes coisas. O pecado ele não é qualificado na Bíblia. O pecado que levou a raça humana à atual condição que ela tem foi a desobediência. Por que houve a desobediência? Simplesmente Adão e Eva não obedeceram. O que? Aquilo que Deus falou. Já é o pecado. Agora, a gente fala de Adão e Eva que foram expulsos do paraíso por causa da desobediência. Gente, nós somos obedientes a Deus? Você é obediente a Deus? É uma pergunta. Será que eu não cometo o mesmo pecado de Adão? Será que só pelo fato de eu não roubar, não matar, não me prostituir, não cometer adultério, não prejudicar alguém, será que é só isso? Que eu não estou pecando? Mas eu estou pecando quando desejo mal para alguém? Estou pecando quando falo mal de alguém? Estou pecando quando prejudico alguém? Estou pecando quando julgo alguém? Estou pecando quando falo que tomo partidarismos de pessoas? Eu estou pecando quando estou favorecendo alguns em detrimento a outros? Será que isso também não é uma forma de pecado? O pecado, sendo feito, ele gera morte.
ele nos distancia de Deus. Então ele está dizendo, não nos conduz à tentação, mas demos lá porque teu... Volta lá de novo, lá em Tiago, por favor. Ele diz lá, isso, eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado, ninguém tenta, e aí no verso de número 14, mas cada um é tentado e atraído, engodado, enganado pela sua própria concupiscência, desejo. Todos nós temos desejos, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há um pecador, não há um justo nenhum sequer, porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus, todos nós. Não há dentro desse espaço ninguém que não cometa pecado. Em João ele diz que aquele que diz que não peca, mente. Mas ao mesmo tempo que nós somos sujeitos ao pecado, todos nós também temos a possibilidade de não permitir que isso aconteça, porque uma coisa é ser tentado. Veja o verso número 15. Depois, olha o que o 15 diz: depois, havendo a concupiscência concebida, ou seja, o pecado sendo exercido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera o quê? A morte. Por isso que não todas as pessoas vão para o céu, por isso que a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, não vão ser salvas. Por quê? Porque elas estão na morte. A pessoa sem Jesus no coração, ela está ela está morta, ela não pode se salvar, ela depende de Deus. Então, você quer ver por que tem crente fraco? Pode olhar e ver que muitas vezes é por causa de pecados. Sabe por que tem crente desanimado? Eu vejo, eu estou desanimado. Irmão, está desanimado com o quê? Com o quê? Eu tenho 43 anos de evangelho, eu sei que nem todo mundo não é igual a mim, irmãos, mas eu não estou desanimado. As pessoas me deixam desanimados, mas eu não sou desanimado. Por quê? Porque o Senhor é maior do que todas as coisas. Eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo ao Senhor dos senhores, eu sei quem é o meu Deus, e eu sei que Ele é fiel, para guardar o quê? O meu depósito até aquele dia. Eu creio no Senhor, e eu sei que estou aqui para servir ao Senhor, e viver para o Senhor, e buscar ao Senhor, e depender do Senhor. Por isso que Ele me salvou, porque eu, Estevão, sozinho não consigo. Por isso que Ele diz, dá-nos o pão de cada dia. Por isso que Ele diz, perdoa os meus pecados. Por isso que Ele diz, não me deixe cair em tentação, porque Deus viu 3 áreas da minha vida em que eu sou falho: na comida, no perdão e nas tentações. São 3 áreas que eu careço e que eu não consigo por mim mesmo fugir disso, porque a concupiscência está em mim. Mas não é pelo fato dela estar em mim que ela se concretiza. Essa é a grande diferença entre pessoas e pessoas. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. E Jesus disse isso. Ele falou, naquele dia, eu vou separar as ovelhas do quê? Do quê? Dos bodes. Aquele dia falar, mas Senhor, eu fiz isso, eu não te conheço. Gente, é ilusão achar que é tudo igual, não é. Vamos pegar outro exemplo. Você se lembra de um menino chamado José? O pai dele chamado Jacó. Jacó, ele cometeu um grave pecado. Ele amava mais José, porque José era o único filho de Raquel, a quem ele amava, porque ele é casado com outra mulher, com 2 mulheres,
que a outra era Lia, que ele não amava. Então ele tratava mais, amava mais uma e não gostava da outra. Coitada de Lia. Lia deve ter sofrido um monte na mão daquele homem chamado Jacó. Jacó deve ter feito da vida daquela mulher um verdadeiro inferno. Mas Jacó, quando viu o filho de Raquel, José, ele amou mais José do que os outros irmãos. Mas isso é típico de Jacó. Jacó primeiro engana o seu próprio irmão, Esaú. Jacó não era flor que se cheira. Engana o próprio irmão dele, induzido pela mãe dele, Rebeca. Rebeca também é uma mulher terrível. Aliás, quando você vê mulher na Bíblia, cuidado com mulheres na Bíblia. Rebeca, falei de Betseba, falei de Eva, e aí vai. E aí ela induz então a Jacó a enganar Isaac. Indução, poder, bênção, roubar a bênção do irmão. E aí Jacó, induzido pela mãe, pelo erro, pela mãe dele, assim como Betseba induziu Davi para colocar lá Salomão, sempre a mulher querendo induzir, sempre, Adão, coma do fruto, indução, e quando eles ouvem, há os problemas. E aí então Jacó erra, e aí ele engana Esaú, e ele foge, vai até Labão. Lá Labão acontece tudo aquilo com Lia e com Raquel, ele é enganado e também engana, e depois ele volta, e aí ele tem um filho chamado José. E aí os irmãos de José com esse tremendo, o que? Ciúmes. O pai deles, ele sabia que o pai deles tratava melhor deles, José, do que os outros. José era o filho preferido, predileto. Então começou a ter ódio, pecado, concupiscência dos olhos. Irmãos, todos os erros estão ligados à concupiscência. O seu desejo da sua carne. A sua carne quer aquilo. Ela quer pecar. A carne dela existe com um único objetivo: pecar. Ela só existe para isso. E ela vai sempre levar a você a pecar. E a carne não tem jeito. Ela não tem salvação, ela não tem mudança, ela não tem transformação. A carne não tem. O corpo, então, induzido pelo pecado, pela carne, comete o pecado. José, então, vendido lá pelos irmãos que queriam matá-lo, olha o pecado. Um pecado puxa outro pecado. Por isso que muitas vezes a gente vê crente rolando na ribanceira, como Davi. Davi, quando aconteceu tudo aquilo, o que ele fez? Primeiro, dormiu com a mulher do outro, a desejou, dormiu com a mulher do outro, depois a mulher engravidou, depois mandou chamar o marido, depois tentou enganar o marido, depois matou o marido, assassinou. Um pecado leva o outro. É por isso que tem crentes, irmãos, que a vida dele é uma vida derrotada. A culpa não é de Deus, a culpa não é do inimigo, a culpa não é do diabo, a culpa é dele mesmo. Por quê? Porque ele vive em pecado. Ele deixa mais o pecado influenciar a sua vida do que o Espírito Santo de Deus. Por isso que não há transformação. Crentes que não são transformados, crentes que são imaturos. Por quê? Porque o Espírito Santo não tem vez, ele não tem ação, ele não faz mudanças. As pessoas não querem mudar, eles não querem se transformar, eles não querem tratar os assuntos que precisam ser tratados. Sabe, há muitas coisas muitas vezes escondidas, há muito lixo, há muita podridão muitas vezes escondidas em vidas que não são tratadas. E acham que pode conviver com isso, que isso não há problema nenhum.
ao contrário. E esse contrário é: o seu pecado gera a sua morte. E aí você vai dizer: mas eu sou salvo. Não. Porque aquele que está em Deus não peca. Diz João. Mas aí você está caindo em contradição, porque você mesmo disse que aquele que diz que não peca é mentiroso, e agora você está dizendo que também João está errando, dizendo que aquele que está em Deus não peca. Como é isso? Você se lembra então de José, voltando a José, quando aquela mulher, outra mulher, mais uma aí, bota na lista aí, vai colocando, mulher de Potifar agora, Potifar, o que ela quis fazer com o menino? Quis catar o menino, é isso? Quis agarrar o menino. O que o menino podia ter feito? Podia ter cedido. Não, estou aqui, né? Barriga tanquinho, tal, estou aqui. O que ele fez? Saiu correndo. Ele foi tentado? Ele foi tentado. Mas ele se deixou levar pelo pecado? Não, ele fugiu. Por isso que ele diz aqui, irmãos, que a concupiscência ela existe. Mas o fato de você pecar é uma opção sua. Você não foi predestinado para estar vivendo em pecado. O pecado destrói. O pecado arrasa tudo. É uma praga. Há pessoas, irmãos e irmãs, que vivem isso. Lá no livro de Jó, o diabo vai lá e tenta Deus, né? Eu não sei como é que o diabo entrou no céu, se no céu não entra coisa ruim, mas vou deixar isso para lá. Vamos lá, né? Jó, Deus fala assim para Jó não, pro tranqueira, não gosto nem de falar o nome da coisa. Você viu lá o meu servo Jó? Servo bom, servo fiel. E aí o tranqueira diz o quê? Deixa eu colocar a mão dele e você vai ver. Vai lá e põe. E depois voltou de novo, e aí, você viu lá que ele não cedeu? No meio das situações, no meio de tudo aquilo, a esposa diz para ele, de novo, outra mulher, anota aí mais uma. A esposa de Jó, bota mais uma aí na sua relação. Diz o que para ele? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Não é? Mais uma, colocou aí, já são quantas no total já? Já somou as 6 aí? Você vê que é terrível. Aí, dentro disso, o que ele fez? Você está louca, mulher? Você está louca? Eu recebi de Deus as bênçãos, não posso também receber as coisas ruins? Bendito seja o nome do Senhor. Satanás, ele tentou o Senhor Jesus. Tentar não é o problema. O problema é ceder à tentação. Por isso que Jesus ele disse: livra-nos do mal. E para livrar do mal, irmãos e irmãs, só há uma condição, um jeito, de estar próximo a Deus, de olhar e perceber. Isso é entendido através do Espírito Santo de Deus. Sabe, nós precisamos ter aí, irmãos e irmãs, a sensibilidade. Sermos sensíveis ao agir do Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, lembrar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, Jesus, ele quando Satanás foi lá tentá-lo, ele reprimiu Satanás 3 vezes, ele não pecou, e nas 3 vezes Jesus usou a mesma tática, o mesmo princípio, usou a palavra dele. E onde estava a palavra dele? Nem só de pão viverá o homem.
Todo o poder vem de Deus. Jesus, ele usou a palavra de Deus. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não temos como usá-la. É por isso a importância de estudar a palavra dele, de ouvi-la, de entendê-la, de praticá-la. A palavra de Deus é a maneira da gente dizer não ao pecado. É a maneira de a nossa concupiscência morrer na sua vontade. João, o Batista, quando ele viu Jesus, a ponto de dizer para os seus discípulos: é necessário que ele cresça e eu diminua. Quantos irmãos e irmãs, eu não posso falar do mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no pecado, o mundo peca, desde o início o mundo peca, e o mundo vive no pecado. Mas quando eu volto para nós, como filhos de Deus, irmãos e irmãs, eu vejo homens como Salomão, homem que diz que era mais inteligente do mundo. Mentira, não era. Porque se ele tivesse sabedoria, ele não teria casado com 300 mulheres. Coloca mais 300 aí na conta. Já deu 300 e alguma coisa. E mais quantas concubinas? Mais um monte lá, bota mais 700 aí, já deu 1000. E o que essas mulheres fizeram com que ele fizesse? Ele adorasse e construísse templos para deuses pagãos, idolatria. Foi ou não foi? Está na Bíblia ou não está? Bota aí, soma tudo esse monte de mulherada aí. Não estou falando das irmãs não, viu, irmãs? Mas estou de olho em vocês. E aí ele peca. Ele peca. Ele erra. A concupiscência, fazer a vontade das mulheres. E aí ele comete erro, ele comete pecado. Ele não era um homem sábio, porque se ele fosse um homem sábio, primeiro não teria casado com todo esse monte. Se ele fosse sábio, talvez ele não teria ouvido nenhuma delas. E se ele fosse mais sábio, ele não teria só casado com mulheres de Israel e não com mulheres estranhas. Então mostra que ele não era sábio coisa nenhuma. Pode chamar de sábio, está escrito que ele é sábio, mas para mim não é sábio não, porque o homem sábio, ele permanece sábio. Gera morte. E aí no verso de número 16, o que está escrito lá? Está escrito lá, irmão? Não erreis. Não é isso que está escrito lá? Olha para você. Isso é uma verdade na sua vida? Na minha vida? Diz a palavra que está dizendo. Talvez as pessoas podem falar qualquer coisa, menos uma coisa: eu nunca deixei de pregar a palavra. É ela a que anuncio. A palavra diz: não erre, Estevão. A palavra diz isso para mim, diz isso para você também. Por isso que quando eu vejo erro no outro, eu fico desanimado e falo: mas que Deus é esse? Ou que crente é este? Irmãos, há crentes que vivem em pecado. Não é que ele peca uma vez, ele peca todos os dias a mesma coisa. A mesma coisa. Como é que um crente pode viver desse jeito, aos olhos do Senhor Deus? Como pode, pergunto eu? Como você acha que Deus vê isso? Como você acha que Deus enxerga isto? Deus faz de conta: não, tudo bem, deixa para lá. É assim que Deus faz? Será que o Deus Santo olha isso e ele acha que isso é normal?
Viver em pecado é normal? Viver no erro é normal? Não é. Aos olhos humanos talvez seja. Aos olhos do mundo sim. Mas aos olhos de Deus não. Por isso que Jesus ele disse: não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Se o crente não aprende através da vida cristã a buscar a presença de Deus continuadamente, a depender de Deus, a deixar de olhar para si mesmo, a deixar de olhar o que ele quer e buscar aquilo que Deus quer, ele não vai ter sucesso se ele não buscar o Senhor. O homem não consegue sair disto sozinho. Sabe, irmãos, você não consegue sair do pecado sozinho. Você tem Deus para te ajudar, mas você tem que querer ser ajudado. Uma das grandes coisas que nós enfrentamos hoje o pastor falou aqui, muita gente, ele falou que muita gente precisa de ajuda, e eu vou contrapor, eu vou mais ou menos comentar um pouco isso da seguinte maneira: muita gente não quer ser ajudado. Ou por mais pessoas que a gente fale, ó, então é isso, 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 você acha que ele vai fazer? Ele pode até te ouvir, mas ele não vai fazer. Ele não está pronto a renunciar às coisas dele mesmo. Ele não está pronto a renunciar aos pensamentos dele, às vontades dele, os desejos dele, as ambições dele, aquilo que ele gosta, que ele tem prazer. Então ele quer viver no erro. Ele vai estar sempre capengando, está sempre reclamando, mas se você fala o que ele tem que fazer, ele não vai fazer, porque ele não quer ser ajudado. Assim é a vida de muitas pessoas. Falam uma coisa, mas vivem outra. Por quê? Não erreis. A Bíblia está dizendo: o pecado gera morte. O pecado gera distanciamento de Deus. O pecado leva as pessoas para longe de Deus. Eu conheço pessoas aqui que falam de ajuda. Eu até, às vezes eu fico assim, preciso ajudar fulano. Eu falo, mas gente, fulano não quer ser ajudado. Outro coitadinho de fulano. Eu falo, é porque você não conhece. Tadinho de fulano. Você está dizendo tadinho de fulano porque você não conhece a vida de fulano. Porque se você conhecesse a vida de fulano, você diria: toma vergonha na cara, irmão. Toma vergonha na sua cara, safado. Se converta, seu sem vergonha. Mas, tadinho do irmão. Mas eu vejo uma pessoa e falo: meu Deus, tadinho do irmão. Você conhece a peça? Você não conhece a peça. Você conhece talvez, oi, tudo bem, mas você não vê o que ele faz, o que ele fez, o que ele tem feito e o que ele vai fazer amanhã. É a mesma coisa. É falta de vergonha na cara, é falta de hombridade, é falta de espiritualidade, e é tadinho. Fica perto dele quando vier o juízo de Deus, fica do ladinho dele, e vai ver como Deus vai tratar. Porque Deus é amor, mas Deus é também justiça e juízo. Deus não se deixa escarnecer. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Brincar com Deus é perigoso. Brincar, achar que Deus na hora vai dar um jeitinho, não acredite nisso. Porque Deus ele é exigente. Deus, ele puniu Israel por uma única coisa, porque Israel trocou Deus em primeiro lugar. Por isso que diz lá em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele não escreveu aquilo por acaso. Ele escreveu aquilo como um mandamento. Um mandamento vindo dele. Para a minha vida, para a sua vida. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão
acrescentadas. Busque o Senhor, confesse, porque sem arrependimento, irmãos e irmãs, não há remissão de pecados. Não adianta chegar e falar na oração: ó Senhor Deus, obrigado por esse dia, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Gente, não é isso. Isso não resolve o problema. Eu vejo pessoas orando assim, não resolve. Deus não liquida pecado por atacado. O pecado só pode ser tratado de forma individual. Na vida cristã, você tem que confessar o seu pecado. Errei nisto. Você tem que saber onde você errou. Não é dizer: ó Deus, perdoa os meus pecados. É simples, não é? É muito barato. Se eu não me engano, para que o pecado fosse perdoado, foi pago um alto preço. É muito barato dizer: perdoa os meus pecados, por aquilo que foi feito naquela cruz. É jogar aquela cruz no lixo. Orar e pensar assim, e não se preocupar com a sua vida cristã, um homem cristão, a mulher cristã, o homem e mulher que vai ser um tema da minha próxima mensagem, mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Mas hoje, irmãos, voltando nesse texto, nós precisamos entender o que somos. Nós somos simplesmente seres humanos, falhos, fracos, mas não é pela nossa fragilidade que nós vamos viver em pecado, não, porque nós temos o Senhor conosco. Sabe, toda vez que nós trocamos Deus pelas coisas, nossas vontades, nós vamos pagar um preço. No pão diário dessa semana, não sei, quem ouve os pães diários que eu envio? Tem alguém que ouve? Todos? Tem 1, 2, tem 2. Senão eu paro de mandar, às vezes fico enchendo na caixa, né? Mas alguém ouve? Ouve. Amém. Então vou continuar mandando. Mas dessa semana teve um deles, acho que foi ontem, que falou de um rei de Israel que eu não lembro o nome dele. Que ele começou bem a carreira. Mas a menina estava falando, ela disse que ele começou o quê? A não confiar mais em Deus. Que ele chamou lá 100 mil de Israel para ajudar a Judá. E Deus falou: não era para ter chamado. Aí ele mandou de volta. Os 100 ficaram lá nervosos, pegaram e assaltaram várias cidades de Judá. Depois ele fez mais coisas erradas. Ele foi fazendo coisa errada, foi fazendo coisa errada, foi fazendo coisa errada, até que chegou uma hora, Deus o matou. Deus o matou. Por quê? Porque estava fazendo coisa errada. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Deus, ele é juiz. Eu tenho temor e tremor. Você sabe a diferença das duas palavras? Temor e tremor? Para quem não sabe, eu tenho temor de Deus. O temor de Deus é o respeito. Respeito. Eu estava falando lá das pessoas conversarem na hora que eu estou falando. Na faculdade todo mundo sabe. E sabe como eu sou. E uma das coisas é, as pessoas têm respeito por mim. Elas me temem. Porque eu imponho respeito. Eu não sou moleque. Eu sou um homem de 62 anos, no exercício da minha profissão. Então eu estou aqui para trabalhar, não me atrapalhe para isso. É temor. Eu tenho respeito por Deus. Eu respeito Deus. Temor. Temor é respeitar, é acatar, é baixar a cabeça, é dizer sim, Senhor. Isso é temor. Tremor é medo. Temor, respeito, tremor, medo. Eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo de que Deus olhe para mim e veja em mim um ser que Ele salvou, que não faz aquilo que Ele quer.
Eu tenho medo que Deus olhe para mim e quando eu estiver diante dele, ele olhe para mim e diga: você não foi um servo bom, Estevão. Eu tenho medo de ouvir isso. Eu tenho medo. Eu tenho temor e tremor de Deus. Eu tenho respeito por Deus e eu tenho medo de errar contra o Senhor. Porque um dia Ele vai me chamar. E um dia Ele vai pedir para que eu dê contas. E assim é. Você se lembra da parábola daquele homem que queria construir mais armazéns? Mais silos? E Deus diz para ele, Jesus na parábola diz: louco, louco, hoje mesmo pedirá conta a tua alma e que você tem ao quê? Apresentar. Quando ele disse: estou farto, estou tranquilo, estou de boa, você não sabe o que você está falando. Você não tem ideia do que você está dizendo, porque você não sabe que amanhã a coisa não vai ser como você pensa que vai ser. O amanhã pertence a Deus. E o amanhã, não o amanhã de segunda, haverá um momento que esse mundo vai mudar, o Senhor vai vir, o Senhor vai fazer coisas, o Senhor vai colocar o seu reino, o Senhor vai arrebatar a sua igreja. E será que quantos vão subir? Já viram o filme Deixados para Trás? Quem já assistiu o filme? 1, 2, 3. Deixados para trás. Sabe, irmão, Jesus ele colocou isso. Não nos induzas à tentação. Deus não tenta, mas Deus nos prova. Quando Deus falou com Abraão: pega o teu filho, teu único filho Isaque, a quem você mais ama, e me ofereça como sacrifício. Abraão pegou a criança, levou até o monte e levantou o cutelo para sacrificar Isaque. O que Deus fez foi, Deus provou Abraão. Se Abraão ele era de confiança, se Abraão estava disposto a obedecer a Deus, até mesmo naquilo que era mais difícil, se Abraão estava disposto a entregar àquele que mais amava, o seu próprio filho. Deus nos prova, e Deus vê você, Deus vê a mim, Deus me prova, e Ele vê até onde o Estevão realmente está, ou não, comprometido com Deus. As provações elas vêm, porque Deus permite que elas venham, e Deus coloca, para saber qual vai ser a minha reação, para saber para onde eu vou, para saber o que eu vou fazer, para Ele saber se esse é um homem ou uma mulher fiel ou não. Por isso não vem sobre nós tentações que não possamos suportar, porque se nós queremos em tentação é porque nós queremos. A culpa não é do diabo, a culpa é sua, porque se fosse do diabo não precisava de Jesus morrer no seu lugar, morrer por você naquela cruz, corrigindo. A culpa é do diabo, para que eu vou morrer? A culpa é dele, não é minha. Não, a culpa é sua. Por isso que ele diz lá em Ezequiel: porventura quando o filho pecar, levará o pai a maldade do filho? Comendo o filho uvas verdes, embotará a boca do pai? Cada um dará conta de si. Você vai dar conta de você. Então preocupe-se com você e deixe o outro cuidar dele, porque antes de olhar para o outro, olha para a sua vida, como diz a palavra de Deus, para o outro não falar do rasgado. Olhe para si mesmo e julgue a si mesmo. Mas a grande bênção, irmãos e irmãs, é que o Senhor
é um Deus que nos dá a vitória, aqueles que buscam e dependem dEle. A vitória vem do Senhor. E eu sei que eu sou um homem pecador, eu sei disso, eu tenho certeza disso, eu conheço isso, mas eu também sei que o meu Deus é poderoso para me livrar dessas coisas. Como José correu daquela mulher de Potifar, nós podemos correr também nos momentos de tentação. Não correr para qualquer lugar, mas correr ao encontro de Deus, a buscar o Senhor, a correr para Ele e dizer: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá forças, Senhor, não me deixe desistir, não me deixe pecar, Senhor, muda a minha vida, Senhor, muda a situação, Senhor, tira isso de mim, Senhor, tira isso da minha vida, Senhor, tira esses vícios da minha vida, tira, Senhor, essas situações da minha vida, os pecados da minha vida, trate um por um deles. Se o seu pecado é este, trate isto. Se é mais aquele, depois trate o outro. Trate cada um deles. É pornografia? Trate isto. É jogar achando que vai ficar rico? Trate isto. Vai tratando diante do Senhor, para que você seja santo de Deus, amém? O que é santo? Separado. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você não for santo, você não vai ver Deus. Portanto, irmãos e irmãs, a palavra nos desafia a buscar o Senhor no pão nosso de cada dia, no perdão dos nossos pecados, e não nos deixar cair em tentação. Corra para Deus, porque Ele vai ter cuidado de nós. Mas faça isso de verdade, caso faça. E saiba que o salário do pecado é a morte. Senhor, que a Tua palavra seja viva em nossos corações e faça em nossas vidas aquilo que é a Tua vontade, Pai. Ajude-nos, ó Deus, a compreendê-la, a vivê-la e praticá-la nos nossos atos de vida, para a glória do Teu nome. Ao final do culto, leva-nos em paz, Senhor. Dá-nos uma boa semana, em nome de Jesus. Cuida de nós, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Boa semana a todos, irmãos. Vão em paz.